Sejam bem-vindas as pessoas que pela primeira vez vieram nos visitar também, porque eu sei que aqui em Estados Unidos todas as igrejas estão abertas hoje e todos os irmãos estão se congregando nas igrejas, assistindo o ensinamento. Tem pessoas que perguntam para mim que até quando vai durar o ensinamento e outros pedem para ainda não acabar, que eles ainda querem que eu fique dando o ensinamento, mas nós vamos estar aqui até quando o Senhor permitir. Bem, antes de começar o nosso ensinamento de hoje, nós vamos cantar ao Senhor o nosso hino que nós costumamos cantar para o Senhor sem a música. E nós vamos cantar para o Senhor o hino 235, intitulado Perto de Ti, Senhor. E nós gostaríamos de estar, de morar. Nós gostaríamos que Deus sempre nos segure pela sua mão, que Ele seja a nossa sombra, a nossa mão direita, da forma que diz nos Salmos. E essa é a nossa esperança. Então, com todo o nosso coração, todos vamos cantar ao Senhor, perto de Ti, Senhor. Cerca de Ti, Señor, quiero morar. Tu grande tierno amor, quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Bendito seja o Senhor e a glória seja para o nosso Deus. O Senhor sabe que com todo o nosso coração nós cantamos para Ele, que nós lemos a Bíblia com todo o nosso coração, que nós louvamos o nome dEle com todo o nosso coração. E o nosso ensinamento de hoje continua em 1 de Coríntios, no capítulo 12, onde fala sobre os dons espirituais. Eu ouvi um comentário de alguém que disse: eu sou da igreja, mas a minha família faz parte de outras igrejas cristãs
E eles falam que os dons espirituais não existem mais, que na verdade é mentira, que o Espírito Santo é mentira, que aquilo já ficou ultrapassado, que aquilo ficou para a antiguidade, mas que hoje não existe mais. Porque Deus deve ter se cansado, ou ele deixou de existir, ou foi tão difícil para Deus continuar com tudo que ele tinha feito desde o começo. E os seres humanos somos ridículos, na verdade, pensando essas coisas e subestimando a Deus, comparando ele com um ser humano que pode envelhecer, que o corpo acaba, que não consegue mais agir. As pessoas comparam a Deus desse jeito, mas o Senhor, ele não envelhece, ele é o mesmo ontem e hoje, ele não muda das promessas dele, aquilo que ele ensinou, que ele ofereceu para a humanidade, ele não mudou, ele é o mesmo. Desde faz milhares de anos atrás, é o mesmo que nós temos hoje e ele continuará sendo o mesmo, com certeza. Nós não sabemos ainda quanto tempo resta para a humanidade até ele vir, mas Deus, ele não muda, ele é o mesmo. E a palavra dele também não muda, porque ele deu os seus ensinamentos para servirem para todas as gerações e todas as épocas. Então, hoje nós vamos ler sobre o Espírito Santo e vamos todos ficarmos convencidos, ou pelo menos as pessoas que não acreditam, elas vão conseguir ler de novo e vão perceber que o Espírito Santo existe sim, os dons existem e Deus fala sim pela profecia, por sonhos e por visões. E não se esqueçam também que existem as forças do mal, existe o inimigo que ele vem contra nós, ele tenta imitar, copiar as obras de Deus para enganar aqueles que não são constantes, aqueles que são infiéis, aqueles que não são sinceros, acabam sendo enganados pelo inimigo, enganados com as aparências, porque o inimigo tenta mostrar que aquelas pessoas têm ou receberam tudo de Deus, mas não é verdade, mentira, porque é o jeito que o inimigo engana. Mas ele consegue enganar porque o coração dessa pessoa não é sincero. Então hoje eu rapidamente vou fazer uma revisão para vocês no Antigo Testamento, quer dizer que nós vamos estar lendo uns milhares de anos atrás aqui no livro do profeta Joel, no capítulo 2, aqui no livro do profeta Joel, no capítulo 2, antes de nós começarmos a estudar em 1 de Coríntios 12, o profeta Joel, ele profetizou na época dos reis de Israel, na época do rei Joás, o rei Uzias e o rei Amazias. O profeta Joel profetizou na época desses reis e deu as mensagens de Deus para o povo de Israel, pelo menos para esses reis. Joel, ele também profetizou na mesma época do profeta Isaías. Joel profetizou junto dele para aqueles reis. E na profecia do capítulo 2 de Joel, no capítulo 28, o Senhor ele estava muito bravo com o povo, porque o povo estava desobedecendo ele por causa do pecado da idolatria, junto de outros pecados. E então o Senhor ele começou a mandar uma profecia por meio do profeta Joel e disse para eles que para o futuro, nos tempos vindouros, ele estaria castigando Jerusalém, estaria castigando eles, a tribo de Judá, castigaria eles com morte e desolação, tirando eles da presença de Deus. E no capítulo 1 e no capítulo 2, ele falou para eles tudo o que ia acontecer, como eles iam ser destruídos e como tudo ia acabar. Contudo, o Senhor, depois de mandar essa mensagem para eles, disse para eles, mas depois disso, depois de se passarem muitos séculos para frente, ele faria isso com o remanescente, com as pessoas que ele ia guardar e proteger, para que por meio deles pudesse vir o Salvador, o Messias ao mundo, o Salvador do mundo.
E esse remanescente, Deus disse para eles assim, que nos últimos dias, nos últimos tempos, ele se manifestaria dessa forma. Então, no verso 28, disse para eles, depois disso, quer dizer, depois do castigo, depois da morte, da destruição de Jerusalém, de Israel, de tudo, que eles iam ser espalhados por muitos lugares, depois do templo da casa de Deus ser incendiada e eles serem levados para a Babilônia, depois disso... Depois de tudo isso, diz no verso 28, e depois disso derramarei meu espírito sobre toda a carne, quer dizer que iam se passar alguns séculos, ia vir o Messias, o Salvador, e ele ia se manifestar, e então era isso que ia acontecer. Derramarei meu espírito sobre toda a carne, ou sobre todos os seres humanos, e profetizarão vossos filhos e vossas filhas. Ele disse vossos filhos e filhas porque ele estava falando do futuro. Diz aqui, vossos anciãos sonharão, mas ele não está falando tanto dos anciãos, dos idosos em idade, mas era das pessoas que têm maturidade na sua forma de pensar, de acreditar, de entender os caminhos do Senhor. Diz aqui, vossos anciãos sonharão e vossos jovens terão visões. Então, para todos ia chegar a manifestação do Espírito Santo. Todos iam ter a manifestação do Espírito Santo. E no 29, e também sobre os servos e sobre as servas derramarei meu Espírito naqueles dias. Os servos e as servas eram aquelas pessoas que iam se converter ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, os seguidores do Messias, os seguidores dele, que eram os seus servos, como foram os apóstolos. Era deles que eu estava falando, que eles também iam receber o Espírito Santo, que ele derramaria o seu Espírito sobre eles, e Deus ia se manifestar fazendo muitos prodígios e sinais. Era essa promessa que o Senhor fez para o futuro, depois de ter falado para eles que eles iam ser destruídos, e aconteceu mesmo. Então, agora nós vamos passar para João 14, vamos passar para o Evangelho de João 14, porque nos Evangelhos nós conseguimos ver que o Messias, ele veio, o Salvador veio, aquele quem Deus tinha prometido. Durante todo o tempo da antiguidade, pela boca dos seus profetas, o Salvador acabou vindo, o enviado de Deus. E João, aqui em João 14, aqui o Senhor Jesus, ele ensinou o Evangelho, ou as boas novas de salvação. As boas novas de salvação são o Evangelho, é acreditar em Cristo, que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus e foi o enviado de Deus. Eram essas as boas novas, o novo método de salvação. E Ele, na sua manifestação, nós temos, na verdade, muito pouca da história do que o Senhor fez. Até João mesmo, ele falou que se tivessem se escrito em muitos livros as manifestações que o Senhor fez, ele disse que com certeza não caberia no mundo. Na verdade, ficou registrado muito pouco, mas o que ficou é suficiente para nós vivermos e sentirmos a presença, a real presença do Senhor e do Espírito Santo e saber que Ele existe. E aqui o Senhor, Ele começou a pregar e ensinar para todas as pessoas que quisessem ouvir Ele. Ele falava para os seus apóstolos, mas também para o povo que seguia Ele, e falava para eles do Evangelho. E então, aqui em João 14, no verso 15, entre outras coisas, o Senhor disse para eles, se me amais, ele disse para os apóstolos, se me amais, guardai meus mandamentos. Ele disse para os apóstolos e para os ouvintes. Ele disse, se vocês me amam, vocês têm que guardar meus mandamentos, cumprir eles. E eu rogarei ao Pai e vos darei outro Consolador. Quer dizer que isso aqui é o cumprimento da promessa que nós lemos agora em João 2:28, quando ele disse que no futuro daria do seu Espírito Santo para todos os seres e haveria profecia, visões e sonhos.
Por causa disso, aqui no 16, o Senhor se lembrou dessa promessa e falou: E eu rogarei ao Pai e vos darei outro Consolador para que esteja convosco para sempre. Ele não disse para que esteja convosco só até o 1º século ou até o 2º século. Ele não disse isso. Ele não disse só até o 3º ou 4º século. Ele disse aqui para que esteja convosco para sempre. Ouçam com atenção aqueles que falam que hoje não existe mais o Espírito Santo, nem os dons da profecia, nem visões, nem sonhos, porque aquilo era para a antiguidade, porque aquilo já é ultrapassado. Prestem muita atenção, por favor. Por favor, decorem esse verso 16 nos seus pensamentos e nos seus corações. E eu rogarei ao Pai, foi o que o Senhor Jesus disse, e vos darei outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Para sempre. O que isso significa? O que significa para sempre? Então, não era só por uns séculos, não era só até o 2º ou 3º século, que foi quando a Igreja do Senhor... Aparentemente, ela ficou escondida naquela época, quando veio o diabo bater contra a Igreja do Senhor. Então, aqui diz que é para sempre. E no verso 17 diz que esse Consolador chamaria o Espírito da Verdade, ao qual o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós, os apóstolos, vós, aqueles que estão comigo, o Senhor disse, vocês conhecem Ele. Por quê? Porque Ele começou a morar nos seus corações, Ele começou a morar perto de vocês. E Ele mora com vocês, Ele está ao redor de vocês. E um dia também Ele vai estar dentro de vocês, dentro dos seus corações. Então Ele disse... O Espírito da Verdade, Ele mora com vocês, mas quando vier o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, naquele dia, então, o Espírito Santo vai vir morar nos seus corações, porque então vocês vão receber o Espírito Santo, vão falar em novas línguas, num outro idioma, num outro dialeto, e o Espírito Santo vai começar a morar nos seus corações. Foi essa promessa que o Senhor fez lá em Joel, no capítulo 2, no verso 28. E aqui, o Senhor novamente lembrou para eles aquela grande promessa. Então, Deus não mudou e Ele não ficou ultrapassado. Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem e hoje. É o que diz na Bíblia, que Ele é o mesmo ontem e hoje e pelos séculos. Ele continuará sendo o mesmo. Ele não fica ultrapassado. Nós não podemos ser delirantes, nem nos justificar, falando que eu estou bem diante de Deus porque eu me justifico. E eu penso, não, Deus não existe mais, então eu fiquei livre de tudo e eu posso fazer tudo o que eu quiser porque Deus não existe mais, porque Ele é ultrapassado. Deus nunca vai ficar ultrapassado. E nós hoje somos as suas testemunhas, porque nós somos as testemunhas do nosso Deus, as testemunhas do Senhor. Nós damos testemunho que Ele vive e Ele existe porque nós temos visto as suas maravilhas, a sua glória, a sua manifestação. Nós vimos como Ele se manifestou no meio das pessoas e é por causa disso que acreditamos nele. E agora então vamos ler em 1 de Coríntios, mesmo que aqui no verso 26 de João, se vocês já passaram não tem problema. Diz aqui, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará. O Espírito Santo ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito ou ensinado. Foi o que o Senhor disse para os seus apóstolos, que o Espírito Santo era quem ensinaria e ia lembrar, ia recordar a doutrina e ensinar muitas coisas, porque o Espírito Santo, ou o nosso Deus, ele sabia que o mundo, ele fica evoluindo e as pessoas, os homens, eles transformam as coisas e que ele mesmo ia aumentar a ciência, o conhecimento, a tecnologia. Então, o Senhor sabia que mais para frente haveria muitas coisas novas, inovação no mundo, nas pessoas, mas que o Espírito Santo, ele ia ficar
atento para ensinar e corrigir e falar o que temos e não temos que fazer, usa aquilo, não usa aquilo, isso aqui não convém, o que o homem inventou com a sua ciência. Deus que dá a ciência e a inteligência para os seres humanos, mas eles abusam, eles acabam abusando e fazem coisas para se afastar de Deus ou para afastar as pessoas da ideia de Deus. E Deus permite tudo aquilo. Mas então, Deus, aqueles a quem Ele se mostra, Ele ensina para nós que nem tudo é bom, nem tudo que inventaram nós temos que usar, porque tem algumas coisas que nos fazem mal, que nos machucam na nossa vida espiritual. E essa é a luta que nós temos. E é constante todos os dias da nossa vida. Mas essa luta também é maravilhosa, porque como nós amamos a Deus e amando Ele, então Ele nos ajuda a vencer. Ele nos ajuda a superar todas as barreiras e os obstáculos que o nosso inimigo acaba colocando no nosso caminho para tentar nos fazer cair, falhar com Deus. Mas Deus está nos ajudando porque Ele vê os nossos corações sinceros. Então, a sinceridade, o amor a Deus, nós temos que saber que Deus existe, Ele não é ultrapassado. O Espírito Santo existe, o dom da profecia, os dons espirituais, eles estão vigentes e vão ser vigentes até o final, até o fim, para sempre, foi o que o Senhor disse aqui. Então eu convido vocês, aqueles que falam que não acreditam porque não existe, eu convido vocês a deixarem de lado o seu orgulho, a sua teimosia, a sua rebeldia. E por um momento, abram os seus corações, disponham eles, abram eles e falem: Senhor, eu quero entender os teus caminhos, a tua palavra. Eu quero que me reveles se é verdade que te manifestas, que o Espírito Santo pode falar por meio de uma pessoa, que o Espírito Santo, ele fala usando a voz, a boca de uma pessoa. Eu gostaria que você me revelasse isso, mas eu gostaria disso porque eu quero te seguir, porque eu quero saber qual é a verdade, seguir o teu caminho, me submeter à tua vontade. Quando você falar isso com sinceridade para Deus, com certeza Deus vai se manifestar, Ele vai te orientar, vai te guiar do jeito que diz aqui, que o Espírito Santo é para nos ensinar, para nos guiar, para recordar muitas coisas, mas Ele vai fazer isso com humilde, então você precisa ser humilde e você verá como Deus vai se manifestar na sua vida. Bem, agora vamos para a 1 de Coríntios. E nós sabemos que o que hoje vamos aprender é a verdade, que hoje existe e que nós temos desfrutado, temos estado desfrutando de alguns dos dons espirituais. E hoje, então, nós vamos ler eles para que vocês se apaixonem da palavra de Deus, aquela que está escrita e aquela que é falada também. A manifestação do Espírito Santo, para que hoje vocês, depois do ensinamento, comecem a viver e desfrutar daquilo que o profeta Joel fala no capítulo 2, no verso 28. Onde os anciãos sonharão e os jovens verão visões e os outros vão profetizar, porque o Espírito Santo vem em todos e eles falarão novas línguas. Nós vimos isso também em Atos, no capítulo 2, se você gostaria de ler a manifestação maravilhosa do Senhor no dia de Pentecostes, onde todos falaram em línguas diferentes, e hoje acontece da mesma forma. E no capítulo 12, 1, o apóstolo Paulo disse aqui: quanto aos dons espirituais, não quero, irmãos, ele disse para os coríntios, não quero, irmãos, que sejais ignorantes quanto aos dons espirituais. Sabei que quando eres gentios, vos deixáveis conduzir a ídolos mudos, como éreis levados. Quando eles eram gentios, ele disse, eles eram gentios, mas como eles se converteram ao evangelho do Senhor, então eles não eram mais gentios, eles eram crentes ou cristãos. Cristãos porque eles acreditavam no Messias. Então ele disse para eles, vocês não são mais ignorantes,
porque vocês deixavam que eles conduzissem vocês a ídolos mudos por ignorância. Mas ele disse: portanto, faço-vos saber que ninguém que fale pelo Espírito de Deus vai menosprezar o Senhor Jesus Cristo. Ninguém que fale que tem o Espírito de Deus, ou que fale que o Espírito de Deus fala por ele e ele é usado por Deus, que fala pela sua boca, pela sua língua, que Deus usa ele. Se você diz isso, mas menospreza o Senhor Jesus Cristo, então você está muito errado. Porque somente o Espírito Santo é quem destaca a existência e a importância do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é quem dá testemunho e deu testemunho ao respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo quem revelou para João o Batista quem era o Senhor Jesus Cristo. E revelou para muitas pessoas, quando o Senhor esteve na terra se manifestando, no meio dos homens, no meio da humanidade, o Espírito Santo revelou para muitos quem era o Senhor. Então aqui, segundo o apóstolo, ele disse que algumas pessoas, como tinha crentes que tinham saído do judaísmo, quando eles saíram do judaísmo, eles ainda tinham no seu coração a dúvida se era ou não era, se Cristo era ou Cristo não era. E com certeza surgiam muitos debates, muitas brigas, muitas contendas no meio deles, discutindo se o Senhor Jesus era ou não era. E o apóstolo disse para eles: se vocês falam que tem o Espírito Santo, porque vocês falam para mim que vocês já receberam o Espírito Santo, que vocês já falaram em línguas, naquele outro idioma, que vocês já tiveram visões, sonhos, revelações. Mas eu acabo ouvindo que alguns falam que Cristo não é, que ele era um homem normal. Não é assim. Ele disse aqui: portanto, faço-vos saber que ninguém que fale pelo Espírito de Deus diz Jesus é maldito. Quer dizer que ele é nada, que ele é pouca coisa, que ele não é ninguém. Ele disse: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem se encarregou de ensinar para os homens e para as mulheres quem o nosso Senhor Jesus Cristo é. E o Espírito Santo também hoje ensina para nós e continua nos ensinando. E ele exalta a dignidade que o Senhor Jesus merece e ele nos ensina a respeito do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus, esse Espírito Consolador que o Senhor prometeu que ele enviaria uma vez que ele subisse aos céus. Então o apóstolo no verso 4 disse: ora, há diversidade de dons. Ele diz que há muitos dons. Porém, o Espírito de Deus é o mesmo. É quem dá os dons, a diversidade de dons. Ele dá para um o dom de profecia, por exemplo, e ele dá para o outro o dom de fazer curas, e ele dá para outro o dom de impor as mãos, para outro o dom de libertação, o dom de discernimento, de falar em línguas, de interpretar as línguas, os sonhos, as visões. Tem tantos dons, mas diz aqui que é o Espírito Santo o único que faz essas coisas. E no verso 5, diz a diversidade de ministérios. Os ministérios são os ofícios, as funções, os trabalhos que têm que ser feitos. Mas o Senhor é o mesmo. Aqui o apóstolo ele vai começar a destacar
destacar o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, o Pai. Ele vai destacar os três. E diz aqui que os três, eles dão os mesmos dons. Dá a impressão de que os três estivessem cada um trabalhando pela sua conta, mas não é assim. Porque diz que no final, Deus é um só. Então, aqui, os três estão fazendo esse trabalho, diz a diversidade de atividades no verso 6, mas Deus, que efetua todas as coisas em todos é quem? No Espírito Santo, no Senhor Jesus Cristo. Diz aqui, Deus, que efetua todas as coisas em todos, quer dizer, o que o Espírito Santo dá, todos os dons que o Espírito Santo é o mesmo, que ele dá os dons, que é a diversidade de ministérios, e o Senhor é um só, o que faz essas coisas. E o Pai também diz que a diversidade de atividades são as obras, mas Deus é quem faz essas obras também. Então diz aqui que ele efetua todas as coisas em todos. Então é Deus quem trabalha com o Espírito Santo, com o Senhor, porque Deus é um só. Só que parece como se ele tivesse distribuído os seus ofícios, mas Deus acaba sendo um só, é o mesmo. E ele quis ensinar isso aqui para a humanidade também para colocar mais um fardo, um tropeço para as pessoas, para elas duvidarem, para as pessoas incrédulas, rebeldes, teimosas, duvidem e comecem a falar, mas é que Deus tem 3 cabeças? Deus é da Trindade, são 3 deuses? As pessoas começam a pensar assim, mas não é assim. Não são 3 cabeças, nem 3 deuses, não é a Trindade, Deus é um só. Mas ele quis trabalhar dessa forma. É impossível para Deus trabalhar assim, que o Espírito Santo dê os dons e o Senhor seja quem dê os ministérios para as pessoas, o trabalho deles, e o Pai também dá atividades para as pessoas. E aí, então, ele diz que é Deus quem efetua todas as coisas em todos, no Espírito, no Senhor e nele mesmo. Diz aqui que ele é o mesmo, é um só. Esse verso 6 aqui define as dúvidas que vocês têm para vocês não inventarem nomes, nem inventarem adjetivos que não deveriam existir, na verdade. Não inventem coisas achando que Deus é 3. Não, é um só. É o nosso Deus, um só Deus. Mas ele nos ensinou que nós precisamos acreditar no Filho. E eu não tenho que ficar perguntando por que você não explica melhor para mim o que é aquilo do Filho, onde que o Filho está, por que você não se revela para mim explicar melhor onde que o Espírito Santo está e onde que o Filho está e como que você é. Não! Se Deus disse que nós temos que acreditar naquilo que Ele nos ensinou, nós não temos que ficar questionando nem perguntando, porque existem mistérios e muitas coisas que Ele nunca vai nos explicar. E com certeza na eternidade Ele vai nos explicar, mas por enquanto o Senhor diz para nós: só acredita em mim e me obedeça. Não pergunta, não fica questionando, porque você vai pecar, vai me ofender. É o que o Senhor diz para nós. Então, por causa disso, nós fazemos até o que conseguimos entender. E obedecemos o Senhor. Nós simplesmente obedecemos o nosso Deus. No verso 7 diz... Então, não se esqueçam que o verso 6 diz: e há diversidade de atividades, mas Deus, que efetua todas as coisas em todos, é o mesmo Deus. Aí, ele se torna novamente em um só. Depois dele ter se dividido em 3 funções aqui antes, nos versos, ele se torna de novo um só Deus. No verso 7... Mas a cada ser humano, homem ou mulher, a manifestação do Espírito Santo é dada em proveito comum, em proveito espiritual, em proveito das pessoas, em proveito dos outros, para proveito de muitos. Os dons que Deus dá para cada homem ou para cada mulher, a manifestação dele. No verso 8... Porque a um homem ou mulher, é dado por meio do Espírito a palavra de sabedoria.
O dom de sabedoria serve para proveito daquele que recebeu o dom, mas também para o proveito da pessoa que recebe o dom por meio dessa pessoa, que com o dom de sabedoria age de uma forma sábia, faz tudo com sabedoria, ensina com sabedoria. Então a outra pessoa consegue aprender e recebe uma parte dessa sabedoria. Então esse dom é de proveito comum para aquele que tem e também para aquele que recebe o benefício. É de proveito para todos. Diz aqui a outros, homem ou mulher, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Aqui diz a palavra de conhecimento, mas ele está falando dos dons. E os dons são presentes. Não se esqueçam que a palavra dom é presente. Diz a outro o dom de conhecimento. Então, é uma pessoa que sabe, que entende mais do que os outros. É uma pessoa muito inteligente, que tem muita capacidade. Tem mais capacidade do que outros. E foi porque Deus deu para ele esse conhecimento. E com certeza ele dá a ciência para essa pessoa, o conhecimento, para que ela possa entender melhor os caminhos do Senhor, entender mais os caminhos do Senhor. Porque aqui nós estamos falando dos dons espirituais. Não estamos falando do conhecimento do mundo, da ciência de lá fora, porque essa aí é uma outra ciência. Segundo o mesmo Espírito, diz aqui. Então, esse conhecimento, essa ciência é a capacidade de entender, de compreender, de discernir, de fazer, de agir. Tudo isso, de ensinar, tudo isso tem a ver com esse dom de conhecimento. A outro, homem ou mulher, ele dá o dom da fé. O dom da fé. Nós dizemos que o dom da fé, muitos perguntam para mim o que é o dom da fé. Então vamos um pouquinho agora, e eu peço desculpas se ultrapassar o tempo, mas é que é importante que o ensinamento fique claro. Vamos para Hebreus, e é importante que o ensinamento fique muito claro. É o que interessa para nós hoje. E mesmo que eu acabe extrapolando alguns minutos, no 11, Hebreus 11, diz assim, no verso 1. O que é a fé? O que é a fé? Diz aqui, ora, a fé é a firme segurança da realidade esperada. A firme segurança da realidade esperada. Deus, ele prometeu para um homem que ia dar de presente para ele, ou que ia dar para ele, um carro do último modelo lançado. E esse homem jamais teve carros do último modelo lançado. E Deus prometeu para ele que daria para ele esse carro. Então, o que ele faz? Ele fica feliz pela promessa que Deus fez para ele e acredita nela. E confia e espera que aquilo vai se cumprir mais cedo ou mais tarde. E você não sabe nem como, nem de que forma você vai acabar obtendo esse elemento ou esse objeto. Mas você sabe que você vai conseguir. E você confia e tem certeza 100% que você vai conseguir ter esse carro. Então diz aqui, a fé é a firme segurança. Essa é a firme segurança. Eu tenho certeza que Deus vai cumprir aquilo que Ele disse para mim. Nem sei como, nem sei quando, mas eu sei que vai. Isso aí é ter segurança, firme segurança da realidade esperada. Eu espero o carro que Deus prometeu para mim. Ora, a fé é a prova convincente do que não se vê. A prova convincente do que não se vê. E aqui, nessa fé, nós, quando ouvimos, por exemplo, pela primeira vez a palavra de Deus, nós acreditamos. Nós acreditamos que Deus existia. Pelo menos eu vou contar para vocês a minha experiência. Quando eu era criança,
Os meus pais me levavam na igreja católica. Eles me levavam porque eu não ia por conta própria, mas eles me forçavam a ir, então eu tinha que ir. Mas eu via algumas estátuas e quadros e eu olhava para elas para ver se os olhos delas se mexiam ou a boca dela conseguia falar comigo. Eu esperava que eles conseguissem fazer isso e nada. E no final acabavam me dando medo. Mas quando eu pela primeira vez ouvi a profecia, quando o Espírito Santo usou uma pessoa para falar comigo pela primeira vez na profecia, foi lá que eu percebi que Deus existia mesmo, que Deus realmente existia, que Ele era uma realidade, que Ele conseguia se mover, que Ele conseguia falar comigo por meio de uma pessoa. E quando essa pessoa falou comigo, Deus me fez promessas, falou para mim coisas da minha vida. Você é assim, você passou por isso e aquilo, você é desse jeito. E então eu farei com você isso e isso aqui. Então eu acreditei e comecei a acreditar em Deus, que Deus era um ser vivo que se manifestava. Então diz aqui que é a prova convincente do que não se vê. É porque eu comecei a acreditar numa coisa que eu não estava vendo, mas o Senhor me disse que Ele faria isso comigo. Então eu acreditei nisso e eu esperei. Quando Ele me disse que ia me batizar com o Espírito Santo em breve tempo, eu fiquei feliz e fiquei esperando esse momento, e esse momento chegou. Então eu comecei a acreditar mais e ter aquela convicção, ter aquela segurança em Deus. Porque diz aqui que é a prova convincente do que não se vê. Essa é a fé. E quando Deus fala conosco, quando Deus me faz uma promessa, quando Ele nos faz uma promessa e fala, como uma vez aconteceu, por exemplo, com uma irmã que ela veio na igreja, ela ia se divorciar, ela ia se separar. Ela chegou pela primeira vez na igreja e ela já estava no processo do divórcio, já estava fazendo todo o processo, e o Espírito Santo falou com ela e disse para ela: não se divorcia, não faz isso, porque olha o que eu tenho para você e para o seu marido. O homem com o qual você mora nesse momento, ele é o seu marido e você vai continuar com ele. E vocês não têm amor, mas eu darei o amor para vocês. Ele disse isso, que eles não tinham amor. Mas ele disse, eu darei para vocês o amor, mas não se divorciem, porque olha o que eu tenho para você, eu tenho dons para você e eu vou usar ele vai trabalhar para mim e ele vai me servir. E essa mulher ficou tão feliz porque ela disse, é verdade, não existe mais amor entre nós. E por causa disso, entre outras coisas, nós vamos nos divorciar. Mas ao pouco tempo, não demorou nem um mês essa promessa para se cumprir, e eles começaram a se apaixonar de novo, e eles se apaixonaram depois de terem vivido juntos tantos anos e ainda tinham dois filhos. Então ela viu que Deus tinha falado com ela e ela acreditou. Então ela acreditou quando Deus disse para ela não se divorcia, porque eu devolverei o amor para vocês e vocês vão me servir na minha igreja. Ela acreditou nisso e obedeceu, porque ela não se divorciou. Ela chegou em casa, contou para o marido dela, contou tudo para ele e convidou ele a ir na igreja também, viver essa experiência maravilhosa, porque para ela foi uma coisa nova que ela nunca tinha vivido, nem ouvido falar da profecia. E ela levou ele na igreja, ela chegou feliz quando viveu essa experiência com Deus, e ela acreditou em Deus. E ela não se divorciou. Então vocês observam que isso aí é fé? Ela acreditou em Deus. Deus deu uma ordem para ela e ela acreditou e obedeceu. Isso aí se chama ter fé. Mas nós hoje, uma pessoa, os crentes da igreja, quando eles têm problemas e dificuldades, eles vêm com lamentos, falando, eu estou sofrendo, eu estou passando por isso aqui. Mas eu não falo para eles, tem fé. Não. Porque eles já tiveram a sua fé. Eles têm fé porque eles estão na igreja. Eles tiveram fé porque eles estão na igreja, acreditaram em Deus, começaram a se congregar na igreja. Então, eu não falo mais para ela ter fé. Eu falo, acredite no Senhor, confia nele.
Deus fez promessas para você. E como Deus fez promessas para você, então é para você confiar no Senhor agora. É o que nós falamos para as pessoas. Porque aqui diz, ora, a fé é a firme segurança da realidade esperada. Então as pessoas falam, nós ouvimos as pessoas falarem, eu tenho fé que as coisas vão melhorar ano que vem. Você tem fé do quê? Ou de quem? Fé no quê? Porque alguém falou para você que as coisas iam melhorar ano que vem? Não. Quando eu falo eu tenho fé que tal coisa vai acontecer, é porque Deus falou comigo e eu acreditei nele e eu estou esperando que aquilo possa se cumprir. Eu não duvido mais. Talvez eu não preciso ficar tanto falando para as pessoas ter fé, mas eu falo ao invés disso, confia no Senhor. Confia porque você já teve essa fé, aquela primeira fé quando você ouviu falar de Deus e você veio e ficou junto conosco, então agora confia no Senhor. Então isso aí é a fé, é a segurança da realidade esperada e a prova convincente, aquela certeza do que não se vê, daquilo que parece impossível para nós. Isso aí é o que chamamos de fé. Então, o dom da fé. O que vocês falariam que é o dom da fé? Porque aqui diz que entre os dons espirituais tem um dom que chama o dom da fé. Vamos ver o que tem a dizer as pessoas que estão aqui comigo. O que será o dom da fé? O que acontece com uma pessoa que tem o dom da fé? Com certeza, ela tem mais segurança, mais convicção. Com certeza, falam para ela, sai daí, porque neste momento vai ter um terremoto e ele vai acontecer bem aqui. E a pessoa fala, mas por quê? Por que eu vou sair daqui se Deus falou para mim que eu vou viver e fazer tal e tal coisa, e eu ainda não tenho feito aquilo, ainda não chegou o tempo de eu ter que fazer aquilo que Deus me prometeu e me disse. Então, ele tem que fazer isso na minha vida enquanto eu viver. Então, eu não acredito que o terremoto vai vir aqui, eu não acredito, porque Deus falou para mim uma outra coisa. Mas se vocês quiserem fugir, não tem problema. Mas Deus falou comigo, não falou com vocês. Então, eu confio em Deus. Eu confio no Senhor. Além disso, o Senhor também me disse que Ele ia me guardar dos perigos. Quando houver um perigo de morte, Ele falou que ia me guardar, que ia me proteger. Que eu não ia morrer nem num acidente, nem ninguém ia me matar, mas que eu ia morrer de uma morte natural. Então eu falo, então eu preciso confiar em Deus. Porque é uma outra coisa que Ele falou para mim. Então eu confio no Senhor. E eu tenho tanta certeza nisso, então eu acho que aquele dom da fé é ter o dobro em tudo. O dobro da certeza, da segurança, da convicção. É confiar 1000% no Senhor. E obedecê-lo. E tentar agradar a Deus. Isso é o que eu acho que é o dom da fé. E eu acho maravilhoso o dom da fé. É muito lindo. E é para o proveito da própria pessoa. Então, quando uma pessoa que tem o dom da fé, alguém fala para ela, eu estou doente, por favor, ora por mim, põe as mãos em mim. Como ela tem o dom de fé, a pessoa vai impor as mãos tendo a certeza que Deus vai ouvi-lo e Deus vai curar essa pessoa com a sua imposição das mãos. A pessoa tem a certeza e sabe que Deus vai fazer aquele milagre. Então, ele vai impor as mãos e a pessoa vai ficar curada porque ela tem o dom da fé. Então, vocês percebem que o dom da fé serve para muitas coisas, não serve só para a própria pessoa que recebeu o dom, mas para o benefício dos outros. Porque com essa fé, muitas pessoas conseguem resgatar os outros de algum perigo, de fazer algum negócio que é mal, resgatam eles de fazer coisas erradas, conseguem resgatar as pessoas, porque a pessoa que tem o dom da fé, como ela confia no Senhor e tem aquela convicção que Deus consegue fazer tudo, Ele sabe tudo e tudo é possível com Deus, ele fala para o outro, não fica desanimado, não foge, não faz isso, não faz essa loucura, espera, porque Deus vai te ajudar, porque a pessoa tem o dom da fé.
Então ela consegue ajudar os outros e tirá-los das dificuldades, das encrencas, dos perigos. É o que o dom da fé faz. Vocês não acham que é formoso? O dom da fé é formoso. Tomara que Deus dê para todos nós. E é um dom que nós ficamos pensando, mas é melhor o dom da profecia. Mas não, o dom da fé é tão lindo, eu estou gostando mais dele, não é? Então diz aqui, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Vem pelo mesmo Espírito de Deus e é o dom de curar. Vocês todos já conhecem qual é o dom de curar, mas para as pessoas que vêm pela primeira vez, o dom de curar é isso, é impor as mãos. Deus dá para um homem ou para uma mulher esse dom. Então, essa pessoa impõe as mãos nas pessoas doentes e se houverem umas 10 pessoas doentes, talvez uma pessoa doente possa ficar curada, talvez os outros 9 não, mas um pelo menos vai ficar curado. Então, Deus faz esse milagre usando a pessoa com o dom que Ele deu para fazer esse trabalho, essa função, que é o dom de curar. E aqui diz a outro o dom de efetuar milagres e a outro o dom de efetuar milagres. São os testemunhos que nós ouvimos quando o irmão Carlos Alberto falou agora há pouco que possivelmente Deus enviou anjos para ajudar essa pessoa. Isso aí é um milagre. Esses são os milagres que Deus faz. Fazer do nada alguma coisa para que Deus possa agir na vida da pessoa. Isso aí é um milagre. O milagre é uma coisa que não era possível fazer para os seres humanos. Os seres humanos não tinham a capacidade de fazer, mas acontece. Então, isso aí é um milagre porque só Deus que consegue fazer. Então, diz aqui que Deus pode dar o dom de efetuar milagres para um irmão ou uma irmã. Deus dá o dom para eles de fazer milagres. E isso não significa que se ele for impor as mãos nos 10, todos vão ter milagres. Não. Porque é como quando diz na Bíblia que passaram uns 10 leprosos do lado do Senhor. E quantos ficaram curados? 8. Todos ficaram curados, mas entre esses, só 2 foram agradecer a Deus. E nenhum dos outros agradeceram a Deus. E o Senhor também disse que na antiguidade tinha muitas viúvas no povo de Israel. Contudo, somente uma viúva recebeu o benefício dos milagres que Elias fez com aquela mulher em tempos de falta de dinheiro. E Deus se manifestou. E o Senhor disse, tinha muitas viúvas, só que Deus quis abençoar só uma. E é a mesma coisa que acontece quando um irmão ou irmã da igreja tem o dom de fazer milagres. Isso não significa que vai conseguir fazer milagres para todos, é só para quem Deus quiser, mas Deus usa a pessoa que tem o dom. E se não tiver nenhuma pessoa com esse dom, então Deus não faz o milagre. Mas esse é o dom de fazer milagres. E milagres não é só curar, não. Resolver assuntos também, resolver coisas que parecem impossíveis, difíceis. Por exemplo, quando há um perigo de morte, estão prestes a atirar em alguém, como aconteceu uma vez com o irmão, ele contou que ele era militar e emboscaram eles e colocaram uma arma aqui e iam atirar nele e ele clamou para o Senhor nesse momento, clamou para Deus. Disse, Senhor, me guarda, me protege. E quando a pessoa ia atirar, quando eles atiraram, a arma não funcionou, não deu certo. Então Deus fez um milagre. Deus fez um milagre e ouviu esse crente, ouviu ele e protegeu ele. Isso aí nós chamamos de milagres. Então, Deus pode dar para um crente o dom de fazer milagres. Então, vem alguém e vai atirar nele e ele fala, Senhor, por favor, me guarda para essa pessoa não conseguir fazer nada comigo. E então acontece que não vai conseguir atirar, vai ficar paralisado, alguma coisa vai acontecer com esse agressor. E aí, então, o milagre acontece. E os milagres, eles são múltiplos, eles vêm de diferentes formas. A outro, Deus dá, nós estamos lendo no verso 10, discernimento de espíritos. Pelo que eu estou vendo, não vou conseguir terminar o ensinamento e eu não gostaria de deixar de ler o capítulo inteiro, mas eu acho que vamos deixar aqui, vamos fazer uma pausa e no outro ensinamento vamos continuar.
Por quê? Porque eu não gostaria de deixar de ler o capítulo ou ler ele de uma forma rápida. Queria que todos conseguíssemos aprender, já que estamos nesta escola aprendendo, graças a Deus, ele nos ensina. Então diz aqui a outro, diversidade de línguas. O discernimento diz aqui. A outro, ele dá a profecia. Bem, o dom da profecia, a igreja já conhece o que é o dom da profecia. Para as pessoas que vêm pela primeira vez, ou para as pessoas que falam que não existe mais o Espírito Santo, nem existe a profecia, tem muitas pessoas cristãs que acham isso, e elas falam que leem a Bíblia. Então, diz aqui a outro o dom da profecia. O ensinamento é para vocês que leem a Bíblia e se chamam de cristãos, mas não acreditam na profecia nem no falar de línguas. Então, aqui é para vocês o ensinamento. Diz aqui que a outro, homem ou mulher na igreja, dá o dom da profecia. E o dom da profecia não é da forma que tem ensinado erradamente para vocês. Porque para vocês falaram que profetizar é pregar um sermão, que profetizar acontece quando o pregador sobe num palco e ele começa a falar um sermão. Ele começa a pregar, e ele lê a Bíblia, ele prega, e ele dá um ensinamento, e se precisam falar de política, então eles falam de política, se precisam falar das famílias, então eles falam e criticam algumas famílias que não são constantes, que isso e aquilo, que fazem e não fazem. Isso aí é um sermão, não é? Falar. É isso o que alguns dizem que é a profecia, mas isso aí não é a profecia. E é muito errado pensar isso, porque se vocês leram já Moisés, os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos eles eram profetas, eles profetizavam porque o Espírito Santo vinha na boca deles e falava pela voz deles. Deus falava pela boca desses profetas. Deus falava pela boca deles. Então, Deus, ele usa a voz dos homens ou mulheres, dos crentes no Senhor, os seguidores de Deus, usa eles para falar com uma outra pessoa e fala coisas da sua vida pessoal. Fala para eles coisas que só eles sabem. Como o exemplo da mulher que veio pela primeira vez. Ela veio na igreja e impomos as mãos nela e demos profecia para ela. E na profecia o Espírito Santo disse: aquilo que você vai fazer, você quer abortar. Você quer ir e que façam um aborto em você. E não faças, ele disse, não faças, porque o que há no teu ventre é um filho e um homem. E ela tinha vindo pela primeira vez e ela começou a chorar, emocionada, porque ela disse: ninguém conhece minha vida, ninguém. E nós não estamos falando de adivinhação, estamos falando do dom da profecia, de homens e mulheres que seguimos a Deus. Nós não somos espíritas, nem somos cartomantes, nem videntes. Nós somos seguidores da Bíblia, seguimos o nosso Deus, mudamos a nossa vida, fazemos o bem, nos afastamos do pecado. Então, observem a diferença. Porque se vocês forem onde os espíritas ou os cartomantes, os videntes, eles estão fazendo pecado o tempo inteiro. Eles trabalham com o diabo. O diabo dá poder para eles, mas eles não têm uma mudança na vida deles. Eles não são felizes e não vivem uma vida feliz. E eles nunca vão falar para você parar de pecar. Se você for uma pessoa que gosta de ficar bêbada ou um sequestrador, o que for, o espírita não vai falar para você se arrependa. Ele fala, continua fazendo o que você está fazendo porque é maravilhoso. Essa aí é a diferença para vocês conseguirem diferenciar o que é de Deus e o que é do diabo. As coisas de Deus nos fazem nos afastar do pecado, fazer o bem e cumprir com os valores, as virtudes, as qualidades que Deus dá para nós. Nós temos isso. É isso. Então, o dom da profecia, vocês têm que tomar muito cuidado de não falar que é adivinhação, porque aí você estaria blasfemando de Deus. Falando do dom da profecia, quando essa mulher recebeu a profecia onde o Espírito Santo disse para ela não abortar o bebê que estava no seu ventre, e ela tinha só 1 mês de gravidez, e que era um homem, e esse homem ia cuidar dela para o resto da sua vida. Ele disse assim
para ela. E ela acreditou. E ela chorou e falou: é verdade, porque eu ia ir amanhã mesmo numa clínica clandestina para ter um aborto. Mas como Deus me disse para não fazer, então eu não farei. Ela ficou quieta, ela foi na igreja e ela se tornou mais uma crente, porque ela estava indo pela primeira vez. E ela continuou indo na igreja e até o momento da sua velhice, quando ela envelheceu, ela realmente acabou tendo o seu filho, o homem, e quando ela chegou numa certa idade, ela ficou doente, ela acabou tendo câncer, e o filho dela foi quem ficou do lado dela, sustentando ela sempre, porque ela teve mais 2 filhas, e ela não queria ter esse terceiro filho. Mas as filhas dela nunca cuidaram dela. Foi o filho homem, como Deus tinha falado. Isso aí chama o dom da profecia. Quando Deus fala o que está escondido no seu coração. O que ela trazia escondido no coração? Uma gravidez, ela não tinha falado para ninguém que ela estava grávida. Estava escondido no seu coração. E Deus fez manifesto aquilo. Por causa disso, fala na Bíblia, o segredo de seu coração se faz manifesto. E além disso, Deus disse para ela: você vai ter um filho homem e ele vai cuidar de você. E até o dia que ela morreu, ele ficou do lado dela cuidando da mãe. Então isso aí chama o dom da profecia. Esse dom é o maior dom que nós temos na igreja, que o apóstolo aconselhou. Quando nós formos ler o capítulo 14, o apóstolo aconselhou que era o dom principal que toda a igreja, todos nós tínhamos que pedir para o Senhor nos dar, porque serve para a edificação espiritual da igreja toda, para as pessoas também se afastarem do pecado, porque tem muitas pessoas que vivem no pecado. E eu também contei para vocês já o testemunho do homem que veio na igreja e Deus falou para ele, disse: você vive ao mesmo tempo com 2 mulheres, você mora com as 2. E Deus disse para ele: você precisa ir morar com aquela que você ama mais, porque Deus sabia que ele amava mais uma do que a outra. Mora com ela e deixa a outra livre, porque isso aí é adultério. Então parece que ele nem tinha se casado com nenhuma das 2. Ele só tinha as 2 como sua esposa, sem assinar o certificado de casamento. Então o Senhor disse para ele: mora só com uma, porque isso aí é adultério. O dom da profecia também serve para as pessoas se afastarem do pecado. O Espírito Santo fala para a pessoa do seu pecado e pede para ela se afastar, para ela não fazer isso, para não ser irascível, para não ser preguiçoso, para não ser irresponsável, para não ser bagunçado. O Espírito Santo fala tudo isso para uma pessoa, e isso aí chama o dom da profecia. Então, o dom da profecia é muito importante para a nossa vida espiritual, para nos corrigirmos e vivermos bem perante o Senhor. E aqui, o outro dom, nós vamos continuar lendo o outro dom, que é o de... Qual o verso que é? É o 10. Nós já lemos a profecia, discernimento de espíritos. Nós vamos terminar com o discernimento de espíritos, esse verso, e se Deus nos permite, no outro domingo, nós vamos continuar lendo o capítulo 12 de Coríntios. Então, aqui no verso 10, diz discernimento de espíritos. Discernir os espíritos. Discernir, distinguir. Conseguir diferenciar o bom do mal. Aprender a conhecer o que é, o que não é, o que convém, o que não convém, o que tem que ser, o que não tem que ser. Fazer o melhor. Fazer as coisas do melhor jeito possível. Isso aí se chama discernir, diferenciar, afastar uma coisa da outra. E aqui, quando diz discernimento de espíritos, vamos nos lembrar que existem as forças do mal. O maligno, o nosso inimigo, ele tem milhares de ajudantes, de espíritos que chamam demônios. Antes
Antes da criação do mundo, eles chamavam anjos. Quando eles estavam com Deus, eles chamavam anjos. Mas quando o diabo se rebelou contra Deus, diz na Bíblia que Deus lançou o diabo da sua presença e ele acabou sendo lançado com o seu exército de anjos que viraram demônios. Então, há milhares de demônios. Existe o chefe principal, que é o diabo, e depois todos os demônios. E eles vivem prejudicando a humanidade. Esses demônios entram e possuem os homens e as mulheres, os idosos, as idosas, as crianças e pessoas de qualquer idade. E ainda também usam os animais. Mas não convém tanto para os demônios entrar nos animais, porque como os animais eles não conseguem raciocinar direito, eles não conseguem prejudicar muito. Então eles acabam não mexendo muito com os animais, eles mexem com os seres humanos, os demônios conseguem dominar os seres humanos, e eles entram, possuem um homem, uma mulher e conseguem dominar o cérebro dessa pessoa, a vontade, os pensamentos dela, as decisões dela, o jeito que ela age e faz as coisas, na forma como ela anda na sua vida. Esses espíritos conseguem dominar tudo aquilo. E tem uns espíritos que são mais fortes do que outros. Tem pessoas nas quais entram muitos demônios e outros onde poucos demônios entram. Vamos nos lembrar quando o Senhor falou do endemoniado que saía do cemitério e o Senhor Jesus perguntou para ele: como você chama? E ele disse: eu me chamo Legião, porque somos muitos. Legião é um número que chega até 2.000. Então, tinha 2.000 demônios no corpo desse homem. Então, ele já estava completamente doente. Mentalmente, ele já era um louco. Ele tinha esquizofrenia. Ele não conseguia mais pensar direito, porque tinha mais de 2.000 espíritos no seu corpo. Mas diz que o Senhor libertou ele. Então, os espíritos, eles sempre entram dentro dos homens e as mulheres e governam eles. Então, o espírito, ele pode ser de raiva, de preguiça, de ira, o demônio da tristeza, do orgulho, o demônio das paixões, o demônio das obscenidades, o demônio de tudo que é ruim. Tem de tudo, demônio. De ficar olhando, por exemplo, tem pessoas que gostam de assistir pornô excessivamente, elas gostam de assistir muito, e é um demônio que tem dentro dela que provoca ela para assistir aquilo. Tem outras pessoas que os demônios provocam elas na parte íntima, tem tudo isso. Então, os demônios, eles trabalham dentro das pessoas. O demônio da inveja, o demônio do rancor, o demônio de querer machucar os outros, o demônio do homicídio, dos roubos. Então, tem todos esses demônios que existem, porque como Deus lançou eles na terra, diz que ele lançou o diabo e seu exército para a terra, então os seres humanos acabaram sendo vítimas. Os seres humanos são vítimas de todos esses demônios, de todos esses espíritos maus. Nós chamamos eles de espíritos maus. E contra esses espíritos maus, nós na igreja, os crentes, temos que lutar contra eles. Quando nós chegamos na igreja pela primeira vez, chegamos cheios de muitos espíritos maus no nosso corpo. Mas o Senhor, Ele tem nos libertado, Ele vem nos limpando aos poucos, nos libertando aos poucos, Ele vai tirando esses espíritos de nós e nós acabamos ficando libertos. É o que o Senhor faz, e quando Ele nos deixou libertados, então é quando Ele nos dá esses dons espirituais para os seus crentes, para os seus seguidores. Então, o dom de discernimento dos espíritos, esse dom é quando Deus capacita um irmão, uma irmã, um crente, capacita eles para conseguir diferenciar, distinguir na outra pessoa qual espírito essa pessoa tem, ou quais espíritos essa pessoa tem. Quem é essa pessoa, como que ela é. Por exemplo, hoje em dia,
Tem umas profissões que chamam de psicologia, não é? Então, na psicologia, eles ensinam teorias e eles ensinam para vocês muitas teorias para vocês conseguirem conhecer as outras pessoas. E são teorias onde você pergunta para a pessoa da sua vida se ela dorme, se ela não dorme, se ela olha para cima, para baixo, o que for, porque pela teoria você consegue saber como que a pessoa é, a personalidade dela e como que eu posso ajudar ela, como que eu posso resolver o problema dela. É isso. Mas no Senhor, com o dom de discernimento, é um dom perfeito, porque você não precisa ser psicólogo para conhecer a outra pessoa. Você não precisa ser psicólogo nem psiquiatra para você conseguir conhecer a pessoa, um homem ou uma mulher que esteja mal, que tenham espíritos, tenham demônios, que tenham alguma perturbação mental, que então precisam de paciência e sabedoria, de ser tratados com carinho, com muita inteligência e amor, para ajudá-los a serem liberados desses espíritos, para que essa pessoa continue na igreja, ela possa vir na igreja, e aí eu oro por ela, imponho as mãos nela, e eu peço para Deus ir tirando esses espíritos e essa pessoa possa ser uma pessoa normal, um homem, uma mulher, um jovem normal, e não sofram, porque esses espíritos fazem essas pessoas sofrerem. Essas pessoas sofrem por causa disso. Também as discussões nos lares, nas famílias, é por causa disso, porque todos têm espíritos, então eles acabam brigando uns com os outros, porque eles não conseguem se entender, não conseguem se compreender, e eles acabam sendo agressivos até fisicamente ou até se matando. É o que acontece. Aquele que tem o dom de discernimento, então, está pronto para impor as mãos, orar e repreender esses demônios e falar com essa pessoa, porque ela conhece e consegue ver quais espíritos a outra pessoa tem. Então, fala, não, essa pessoa, a vida dela está perturbada, então preciso orar e pedir para Deus libertá-la, para que, dessa forma, possa se resolver isso. Eu também tive que... Tem muitos psicólogos e pessoas que vieram até mim para me perguntar como eles podem ajudar os seus pacientes. Eles me contam dos casos e eu, do que Deus tem me dado, eu ensino para eles, falo, façam isso aqui, é simples, não se compliquem, não pensem tanto nessas teorias que aquilo não vai servir. Se você fizer dessa forma, como você conhece Deus, você já sabe o que tem que fazer e Deus vai ajudá-lo e vai respaldá-lo. E aí, então, as coisas ficam mais fáceis para eles, mais simples. Eu não falo que é ruim ser psicólogo, nem psiquiatra, nem que é ruim estudar aquilo, não. Eu estou falando que tem um dom superior àquelas profissões, tem o dom do discernimento. Mas o dom de discernimento é dado por Deus também para homens e mulheres que andam bem diante do Senhor, que têm um coração sincero, reto com Deus. Deus não pode dar esse dom para qualquer pessoa, porque esses aí são dons que somente as pessoas que merecem recebem, como quando o Senhor Jesus Cristo falava para as pessoas os seus pensamentos, porque ele conhecia os pensamentos delas, conhecia as intenções dela, conseguia olhar para eles e ver as intenções, e às vezes o Senhor respondia aquilo que eles estavam pensando, porque esse é o dom de discernimento, é conhecer. Bem, eu acabei me focando aí porque perguntaram para mim muito sobre o dom de discernimento. A outra, diversidade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Então, as línguas, elas são um idioma ou idiomas ou dialetos que nós falamos, mas nós não entendemos. Às vezes, Deus dá para alguém o dom da interpretação, de interpretar esse dialeto, ou até a própria pessoa que fala em línguas, Deus dá a interpretação para ela e ela consegue entender. Eu falo muitas línguas, por exemplo, quando eu oro e louvo ao Senhor, eu falo muitas línguas, mas eu não sei interpretá-las. Mas eu fico conforme, satisfeita, sabendo que o Senhor existe, porque quem vai me fazer falar em outras línguas se eu não, mesmo que eu não quisesse, eu não consigo evitar. Então eu sei que o Senhor existe e eu agradeço o Senhor por ele existir.
Então, o dom de interpretação é isso, que você consegue interpretar, entender o que uma outra pessoa está falando ou até você mesmo. Geralmente, as línguas, elas são palavras de louvor a Deus. As línguas são só louvores para Deus, é o que sai nas línguas, porque diz na Bíblia que o Espírito Santo nos ajuda a glorificar o Senhor e louvá-lo. Então, por causa disso, às vezes, nós não focamos tanto na interpretação, focamos mais em sentir que Deus está conosco, porque quando nós temos as línguas, percebemos que é uma coisa sobrenatural, que alguém sobrenatural está comigo. É o formoso, o belo disso. Bem, os meus queridos irmãos e irmãs, a igreja, todos os pastores, esse aqui é um ensinamento que vocês já conhecem, já sabem, mas eu queria também me apresentar hoje para as pessoas novas e recentes e também aquelas pessoas que falam que leem a Bíblia, que são crentes, mas não acreditavam, mas eu acho que agora vocês vão acreditar. Aqueles que falavam que não acreditam, eu sei que o Senhor vai se manifestar com vocês, porque vocês vão abrir os seus corações para Deus e vão amar a Deus. Nós temos que amar a Deus. Então, muito obrigada. Deus abençoe vocês. E nós vamos orar ao Senhor e depois vamos cantar o coro que fala somente o poder de Deus poderá mudar o nosso ser. Bendito seja o Senhor. Pai Santo, Pai Celestial, obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua verdade, pela tua santa palavra. Obrigada pelos teus ensinamentos. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Pai Santo, bendito e louvado seja o teu nome pelos séculos dos séculos. Te conhecemos, o meu Senhor, te conhecemos em parte, mas nós gostaríamos de fazer a tua vontade e te agradar. Nós gostaríamos, Senhor, de estar perante a tua presença. Não temos ambições de coisas materiais da vida, mas a nossa ambição é que muitas pessoas possam te conhecer, que muitos possam participar da tua palavra, dos teus caminhos, do teu poder, que possam participar dos teus dons preciosos, dos teus dons maravilhosos, dos dons espirituais. Que homens e mulheres que falam que leem muito a Bíblia, que eles possam entender e compreender os verdadeiros caminhos, que eles possam fazê-lo de coração sincero para que possas revelar para eles, para que tu ensines e guies eles. Gostaríamos, Senhor, que muitas pessoas possam vir aos teus pés para te louvar, que muitos possam te conhecer, a ti que és o Deus único e verdadeiro, o Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra e o universo e tudo aquilo que nós conseguimos enxergar. És tu o dono, Senhor. Obrigada, Pai Santo, obrigada. E eterno Deus, nós te louvamos, te damos a honra, a glória e o louvor. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia e o teu amor. Meu Pai, e no meio da tua misericórdia, eu te peço que estendas a tua mão sobre as pessoas doentes. Senhor, olha, há muitos com diversas doenças nos seus corpos, há muitas doenças que são o resultado de bruxarias e feitiços, e tu sabes, Senhor. Então te peço que repreendas esses espíritos maus, que tires essas maldições e que tu libertes e cures as pessoas. Senhor, olha quantas pessoas escrevem para mim pedindo oração por cura, por milagres, por libertação. Senhor, tu conheces eles. Responde para eles, abençoa-os, liberta-os, limpa cada um, Senhor. Se manifesta para eles. Obrigada, Pai Santo. Obrigada no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. A honra e a glória sejam para ti desde agora e para sempre. Obrigada, Senhor. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor?
cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Glória ao Senhor. Muito obrigada. Que o meu Deus abençoe todos. Abraços para todos. Beijos para as crianças. E muito obrigada. Até mais e Deus abençoe vocês. E no outro domingo nós vamos continuar com o nosso estudo do capítulo 12. Obrigada, irmãos. Obrigada pela sua paciência. Até mais.